Bom dia, Andréia. Bom dia, doutora Bruna. Tudo bem? Vocês que estão chegando, muito obrigada nesse domingo. Tudo bem, gente? Bom dia, bom dia. Feliz com vocês que estão aqui, feliz com quem assistirão depois. Tudo bom, Andréia? Bom dia. Primeiro, gente, eu quero pedir que, assim, eu acabo muitas vezes não conseguindo, assim, por conta da minha rotina, agendar as lives, né, com tempo para a gente poder divulgar. Bom dia a todos que estão chegando. Vamos escolhendo os melhores lugares. Então, gente, sempre que vocês puderem, né, que quiserem assistir a live, deixar aí ativado as notificações, assim vocês receberão assim que eu entrar, né, como hoje que eu consegui resolvi. E é um assunto que eu queria já falar com vocês já há um tempo, porque é um assunto muito recorrente aqui na loja, né? Que são as causas da hipertensão. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui já dizendo, olha, eu já diminuí o sal, já excluí o sal, mas será que isso realmente resolveria todos os nossos problemas com a hipertensão? Bom dia, Jandira, tudo bem? Quem está chegando, se puder enviar para os amigos, convidar, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos nós, né? Porque nós vamos falar de várias causas, suplementos, alimentos, vamos falar da questão emocional, né? Também que está bastante envolvida, porque hoje, dentro dessa visão da medicina integrativa, né? Oi, mãe! Oi, Bru! Então, dentro dessa visão da medicina integrativa, nós conseguimos entender a verdadeira causa dos problemas, né? Então, nós não tratamos apenas os sintomas, nós nos preocupamos em encontrar a verdadeira causa. Oi, Rô! Bom dia, tudo bem? Então, o tema nosso hoje, oi, Jô! Rê, quem está chegando? Então, olha só. Hipertensão, para cada causa um tratamento, né? Então nós vamos começar quebrando alguns paradigmas, né? Tudo bom? Bom dia! Então vamos começar quebrando alguns paradigmas em relação à hipertensão, né? A hipertensão não é uma doença, né? Então se você tinha a hipertensão como uma doença, então esse já é o primeiro paradigma que nós vamos começar quebrando, desmistificando. Então a hipertensão não é uma doença, a hipertensão é um estado, né? Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso coração e entender, olha só, o porquê o coração é o único órgão que não desenvolve câncer. Já pararam? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Essa é uma questão que me intrigava. Já na universidade eu fazia essa pergunta: por que que não existe câncer no coração? Bom, eu pelo menos nunca soube de nenhum caso. Alguém aí já soube de alguém que teve câncer no coração? Porque, gente, vamos pensar, existe câncer em todos os órgãos, não é mesmo? Praticamente todos os órgãos, com exceção do coração. Por que será? Tudo bom? Bom dia! Então, por que será que o coração é o órgão que não desenvolve câncer? Então, nós vamos entender o porquê. Oi, Teda! Então, você que está chegando, chama os amigos, vamos entender mais sobre esse órgão, né? O coração. E por que é o órgão que não desenvolve câncer? Bom, se você já foi diagnosticado hipertenso, né? E mesmo tomando religiosamente os medicamentos indicados, comendo a comida, né? Comida sem sal, sem gosto muitas vezes, né? Porque aqui eu recebo pessoas na loja que falam, olha, retirei todo o sal, né? Da minha dieta, da minha alimentação, faço caminhadas e por vezes a pressão ainda continua alta.
o que será que está acontecendo? E você mesmo se faz essa pergunta, né? Por que será que mesmo fazendo tudo direitinho, retirando o sal... Oi, Vânia! Olha, as amigas, os amigos que estão aí da Medicina Integrativa, esse curso maravilhoso que nós acabamos de fazer com o Dr. Hussein, né? Então, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês mais esse conhecimento que nós tivemos com esse médico incrível que eu sempre divulgo nas redes, que é o Dr. Hussein, né, que tem essa abordagem humana, holística, integral para o ser humano. E ele é um ser humano maravilhoso, que em primeiro lugar, ele o quê? Ele aplica, ele pratica aquilo que ele ensina. Então isso é maravilhoso, não é? Olha só, muito bom ter vocês aqui, viu? Então, olha, você que está fazendo já, como eu disse, uso desses medicamentos e ainda assim a pressão continua, né, se elevando, o que está acontecendo? Sem falar nos efeitos colaterais, não é mesmo? Desses medicamentos, como tontura, tosse. Muitas pessoas começam a ter tosse devido a um dos efeitos colaterais dos medicamentos. Sudorese, fadiga, insônia, problemas gastrointestinais, depressão, impotência. Olha só quantos efeitos colaterais. Bom, basta ler a bula, não é mesmo? Para a gente ver lá a relação, a lista enorme de efeitos colaterais. Então, será que não existe uma forma definitiva, né, de nós atacarmos a verdadeira causa da hipertensão? Pois eu posso afirmar que sim, existe. Não só para a hipertensão, mas hoje o nosso foco aqui vai ser, né, o coração, a hipertensão. Vamos falar um pouquinho, né, sobre outras questões, mas nesse foco. Mas é importante que você saiba que para qualquer situação que você esteja enfrentando, ligado à sua saúde, existe um porquê, existe uma cura, né? Então, olha só, eu estou falando aqui de uma nova forma, né, de nós entendermos alguns fatores que podem regular o funcionamento da pressão arterial. E existem alguns caminhos importantes. Por exemplo, né, se houver uma causa específica, como a deficiência de magnésio, e nós fazemos essa suplementação, né, a deficiência será resolvida, não é mesmo? Aí nós estamos tratando a causa. Então existem várias causas, né, específicas para a pressão se elevar. E quando não está envolvido, por exemplo, nenhuma dessas causas, né, aí nós chamamos de hipertensão essencial, né? E quando nós temos uma causa, que é o que nós vamos falar aqui um pouquinho agora, nós chamamos de hipertensão secundária, né? Por exemplo, nós podemos desenvolver hipertensão secundária a um hipotiroidismo, por exemplo, né? O que é muito comum nos dias atuais, cada vez mais comum. Por quê, né? Por conta dos contaminantes que afetam a tireoide, né? Vocês sabiam que os agrotóxicos afetam a tireoide, o protetor solar, fazer uso do protetor solar, os metais tóxicos, por exemplo, né? O chumbo, que existe nas colorações, por isso que eu falo aqui, né, que eu não utilizo essas colorações, né, faço uso de uma coloração livre de chumbo, não utilizo o protetor solar no meu dia a dia, a menos que eu esteja na praia, né, alumínio presente aí nas panelas de alumínio, nos desodorantes, eu também utilizo desodorante sem alumínio, mercúrio presente nos peixes, então por isso é tão importante verificar por exemplo, se você faz uso de ômega 3, a procedência desse ômega 3, para ter certeza que ele não contém mercúrio. Hoje todos os peixes do Brasil estão contaminados com mercúrio, né? Oi Li, oi Rê, quem tá chegando, se puder
convidar os amigos, pessoas que possam interessar, saber, né, ter esse conhecimento, porque o conhecimento liberta, não é mesmo? E eu me sinto na obrigação de tudo aquilo que eu aprendo, eu me sinto na obrigação de compartilhar, de dividir, de passar, para que mais e mais pessoas possam assumir o controle da sua saúde, não é mesmo? Isso é maravilhoso, é libertador, né? Então, olha só, quantos contaminantes afetando a tireoide, e você pode desenvolver, por exemplo, uma hipertensão, mas a causa está lá no hipotiroidismo, né? Inclusive, olha só, muitas pessoas têm o hipotiroidismo subclínico. O que é isso? Significa que os exames estão todos normais. Quem aí já não teve os seus exames de T3, T4, T3 reverso, TSH, que são os marcadores, né, de alterações na tireoide, como todos normais, porém você apresenta sintomas como queda de cabelo, unhas quebradiças e fracas, pés e mãos frios, falta de energia, porém seu médico fala, os seus exames estão todos normais. Então realmente, olha só, nós precisamos ter essa visão integrativa, olhar para o paciente, entender o que ele está explicando ali para você, que embora todos esses sintomas, ele tendo todos esses sintomas, os exames ainda estão normais, né? Olha só, mas você não está se sentindo bem, então quando esses marcadores estão ali presentes nos exames, já apontando um problema, esse problema já vem vindo por longos anos. Então, quem apresenta hipotiroidismo começa a produzir nas artérias, por exemplo, uma substância chamada mucina. E essa mucina entope os vasos, aumenta a resistência periférica. E aí, neste caso, vamos dizer, a pessoa não tem esse diagnóstico, ela só está olhando para a pressão que aumentou. E aí o cardiologista, o seu médico fala, não, nós precisamos baixar essa pressão com medicamentos, sem tratar o hipotiroidismo. O que acontece? Nós estamos prejudicando ainda mais esse paciente. Então, e hoje o que eu percebo, né, aqui na loja, quase a maioria das mulheres que chegam aqui, pelo menos mulheres, acredito que homens também, já chegam com questões ligadas à tireoide e não estão sendo olhadas, né? Essas questões estão lá. Não, meus exames estão normais, né? Então isso também, olha, pode acontecer com o paciente diabético, paciente que tem muita insulina. Por quê? A insulina, ela retém o sódio retém a água, e o sódio aumentado aumenta o quê? O volume sanguíneo, e aí vai aumentar a pressão, não é mesmo? Vocês que estão chegando, muito obrigada por estar aqui comigo no domingo, né? Então, gente, olha só, é um assunto que eu adoro falar, adoro divulgar as causas, né? Para que nós tenhamos essa ferramenta de poder nas nossas mãos, né? Entender o que se passa. Então vai identificando aí se você se reconhece em alguma dessas situações, ou alguém que você conhece, um familiar, um pai, uma mãe, né? Que está muitas vezes ali buscando tratamento e não consegue resolver. Agora, pós-Covid, muitas pessoas desenvolvendo a síndrome pós-Covid com tantos sintomas, e um deles pode ser, né, esse descontrole na pressão. Então, olha, outra situação que pode elevar a pressão arterial é o quê? A falta de vitamina D, né? Então, fazendo a suplementação, tomando sol, a pressão normalizaria. Mas se você não sabe que você tem deficiência na vitamina D, você pode muitas vezes estar recebendo um tratamento errado para a sua pressão. Outros fatores como ácido úrico elevado, intoxicação, como eu disse, né, por chumbo, né, presente nas colorações,
E para isso nós temos, por exemplo, a clorela, que é maravilhosa, né? Eu faço uso da clorela há mais de 15 anos, com certeza, porque ela vai fazendo essa limpeza de metais, de alumínio, de chumbo, de mercúrio, né? Que nós estamos aí tendo contato até pelo ar que respiramos, não é mesmo? Então, como nós não podemos viver numa bolha, nós precisamos adotar ferramentas, recursos que fazem essa limpeza no nosso corpo. Olha só, um outro problema que poucos pensam, né? Quando tem a pressão elevada, poucos pensam o quê? Numa infecção dentária. Então, olha, uma infecção dentária, por exemplo, assintomática, pode estar liberando toxinas o tempo todo ali na corrente sanguínea, né? Então, todas essas situações constituem o que nós chamamos de hipertensão secundária, né? Agora, imagina quantas pessoas estão sendo tratadas de forma incorreta, sem tratar a verdadeira causa, não é mesmo? Quem aí vocês conhecem que estão fazendo já acompanhamento, tratando de hipertensão, né? E olha, os estudos estão aí, por exemplo, eles mostram que quem tem pressão elevada e são tratadas, diminui 40% as complicações como um AVC, um infarto, por exemplo. Então agora, gente, olha, nós vamos falar de 3 mecanismos básicos que faz a pressão subir. E nós temos que saber qual é esse mecanismo, qual está funcionando em cada paciente, para que nós tenhamos o que? A medicação adequada para ele. Então vamos lá, vamos ver se cada um aí se tem alguém que já faz uso, né, de medicamento para controle da hipertensão, se consegue identificar qual seria a sua causa. Então, por exemplo, tem aquelas pessoas que podem ter uma hipertensão por aumento no volume do sangue, por aumento do sódio, tá? Do sódio ou do cálcio. E nós vemos que a grande maioria das pessoas acreditam que diminuir, reduzir, eliminar o sal da comida, da alimentação, resolveria o seu problema de hipertensão, mas esse é apenas um mecanismo que faz a pressão subir, né? Então, uma parcela da população vai sim ser beneficiada em diminuir o sódio. Entretanto, quando nós falamos diminuir o sódio, não é eliminar o sal. Nós vamos falar um pouquinho qual é esse sal que deve ser eliminado, tá? Que eu já posso adiantar, é aquele sal que só contém o cloro e o sódio, aquele sal refinado, aquele sal comum que as pessoas encontram no mercado. Porém, existe o sal integral, o sal do Himalaia, que além do sódio tem outros minerais. O nosso corpo se beneficia, né? Então, nós precisamos avaliar, em primeiro lugar, qual é o sal que a pessoa faz uso, tá? Uma outra causa é pessoas que ativam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o mais comum. Esse é o mais comum. A causa mais comum de hipertensão é por esse mecanismo, tá? Que não tem exatamente ligação com o sódio, né? E 15% das pessoas que desenvolvem hipertensão são as chamadas hipertensão emocional, que são aquelas pessoas que quando tem uma notícia, recebe uma notícia, né, um choque emocional, por exemplo, a pressão aumenta, né? E ativa o que? O sistema simpático, né? Aqui, olha só, a Suzy está falando, né, que estou usando a clorela e está fazendo muito bem. É isso mesmo, Suzy. Olha, até hoje eu não vi, olha, em mais de quase 20 anos que a gente atua aqui, né, que a gente tem a clorela, todas as pessoas se beneficiam com a clorela, exceção das pessoas que fazem hemodiálise, mas fora isso, da criança ao idoso se beneficia com esse superalimento, o alimento mais rico da natureza, que contém clorofila, é a maior fonte de clorofila do planeta,
né? É uma microalga que está no planeta há bilhões e bilhões de anos. Então nós devemos reverenciar a clorela, né? Porque ela está aqui nos auxiliando nesse momento que nós estamos agora tão contaminados, não é mesmo? Então, olha só. Nesse caso, né, da hipertensão emocional, então nós vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão emocional e o que nós podemos fazer, não é mesmo, para auxiliar as pessoas que desenvolvem esse tipo de hipertensão. E aí, vamos dizer, a pessoa que faz uso do diurético, por exemplo, ela vai piorar a sua pressão arterial se a hipertensão dela não é pelo fato de ter aumentado o volume do sangue por conta do sódio, né? Essa pessoa não vai se beneficiar. E se ela tiver essa outra hipertensão, essa que é elevada por esse sistema, renina, angiotensina, aldosterona, e isso o médico vai ter que fazer essa avaliação. E muitas vezes os médicos não fazem, então eles vão testando os medicamentos, né? Para verificar com qual o paciente se adequa melhor, né? Então nós devemos entender que, em primeiro, nem todo paciente está sendo tratado, nem todo paciente que é hipertenso está sendo tratado. Por quê? Porque ela é uma doença silenciosa, né? Não tem sintomas praticamente, né? Segundo, nem todo paciente está sendo tratado adequadamente, né? Estima-se que 35% não está recebendo o tratamento adequado. E isso é mais evidente aqui no Brasil, né? Então, nós já entendemos que diminuir o sódio vai funcionar para uma parcela da população. E que diminuir o sódio não significa zerar o sal da sua alimentação, tá? O que é importante, né? Consumir um sol de qualidade, um sal e um sol também, né? Aqui nós já vimos que a vitamina D é importante. Então, consumir um sal e um sol de qualidade, mas é um sal de qualidade, né? Como o integral, o Himalaia, né? De procedência, por exemplo. Um sal de Himalaia que tem os 84 minerais que o nosso corpo precisa para manter esse equilíbrio, né? Então, todos nós vamos nos beneficiar de um sal integral, do sal do Himalaia, né? Porque ali nós teremos esses minerais essenciais como o magnésio, né? Que nós já vimos que participa na regulação da pressão. Outro fator importante. Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí que no final eu vou tentar aqui, olha, ver. O Cadu usou aquele aparelho para monitorar a pressão e a dele sobe apenas no horário de trabalho. Seria emocional? Provavelmente, Jô, provavelmente. Então, no ambiente de trabalho, no estresse, aumenta a pressão. Neste caso, a pressão arterial dele só vai ser normalizada com procedimentos que mantenham o quê? Um nível de estresse controlado, diminua a ansiedade. Medicamento para hipertensão para ele não vai funcionar, vai até prejudicar, né? Então nós vamos falar aqui de alguns mecanismos para a gente ter esse controle da hipertensão através do emocional, né? Então, e como tratar de forma natural a pessoa que faz esse sistema renina-angiotensina, lá, a doutora Daniela Lima perguntou, né, que é amiga do curso, né? Então, nós vamos falar, né, isso tudo nós aprendemos, nós vamos aqui falar como nós podemos fazer esse controle, né, para quem tem esse sistema alterado. Então, o primeiro deles pode ser o quê? Diminuir o açúcar, por exemplo, e não o sal, né, porque o açúcar, né, ele traz inflamação, né? Enquanto que o sal participa de todo esse sistema eletrolítico nosso, né? Que nós somos seres eletrolíticos, nós dependemos desses minerais, desses oligoelementos para manter o nosso equilíbrio. Já o açúcar não, o açúcar provoca inflamação nos vasos, né? Então, por isso que muitas vezes, para você fazer o controle da sua hipertensão, é muito melhor você olhar para a questão do açúcar do que do sal, né?
Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que favorece o bom funcionamento do coração, quais os melhores alimentos, suplementos e sentimentos. Nós vamos falar um pouquinho do emocional, dos sentimentos que estão envolvidos, né, para nós termos um bom controle do nosso emocional. Então vamos começar, olha, por um nutriente muito importante, que é a ingestão de um aminoácido chamado taurina. Quem aí conhece já esse aminoácido taurina? A minha mãe faz uso da taurina, né, desse aminoácido, e ela conseguiu ter o controle da hipertensão fazendo uso da taurina, né? Da taurina e outras estratégias que nós vamos falar aqui. Então, minha mãe também faz uso da clorela, né? Minha mãe tem 75 anos e não faz uso de medicamento alopático até o momento. Olha que maravilha! Eu já falei aqui também, né, que eu há mais de 30 anos não faço uso de medicamento alopático. Na minha casa nós não temos. Meus filhos também nunca foram tratados com medicamentos alopáticos. Meu filho, especialmente agora com 10 anos, nunca precisou até o momento, né, porque nós vamos em busca da causa, né? E os pesquisadores identificaram, né, com relação à taurina, que é uma substância atóxica, é uma substância barata, por isso que ela não é divulgada, tá? Você não vai ter essa indicação, por exemplo, de um médico que não seja da linha integrativa. Por isso que cada vez mais nós precisamos buscar esse profissional, né? Profissionais que atuam na área integrativa. E aqui nós temos muitas colegas que estão aqui participando, que são dessa linha. Então você vai ouvir tudo que eu estou falando aqui com esses profissionais. Então a taurina é um aminoácido, né, que você pode fazer uso, não tem efeitos colaterais, né, tem outros efeitos biológicos importantes, como é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, atua também na proteção do fígado contra a cirrose. Olha que maravilha, né? Então, graças à ação dela, ela de relaxar os músculos, relaxar as artérias, combatendo as inflamações do nosso corpo, né? Então é maravilhoso. Olha só, a taurina, um aminoácido que pouco se fala, né, sobre a taurina. Mas estudos tem, viu? Muitos estudos. Eu trago aqui alguns só para citar para vocês, para não ficar muito longa, né? Esse aspecto só da taurina. Mas olha, um estudo publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia foi analisado, né, o impacto de dois medicamentos bem famosos para controlar a pressão, que é o captopril e a hidroclorotiazida. E após 12 semanas, os participantes, né, tiveram a pressão sistólica reduzida em 2 pontos e a diastólica em 1,5 ponto. Olha só. Então, são muitos os estudos com a taurina. Então, isso significa o quê? Que esse aminoácido, a taurina, é potente e quase 3 vezes mais rápida a ação dela e eficaz em controlar a pressão, né? Só que a taurina, ela não é encontrada assim na nossa alimentação diária, na alimentação tradicional. O primeiro contato que nós temos com a taurina, sabe aonde que é? Por meio do leite materno. Olha só como é maravilhoso. Se o leite materno contém essa substância, é porque realmente é algo benéfico. Deus não colocaria uma substância que não fosse benéfica no leite materno, não é mesmo? Olha que maravilha. Então, agora, não podemos confundir a taurina presente naquelas bebidas energéticas, tá? Então, muita gente acredita que consumir bastante taurina através, né, dessas bebidas energéticas vai ter esse efeito, mas não é o mesmo efeito, tá? Aí nós não vamos ter a dose segura da taurina, enfim, e tem outras substâncias ali que não fazem bem pra gente. E já a suplementação não, geralmente ela é indicada por via sublingual, então podemos fazer uso dela com mais segurança, né? Agora, uma outra bebida milenar que nos auxilia muito, né? E derruba o risco de derrame,
que basta que apenas algumas xícaras por dia para a gente receber esses benefícios, é o que? O chá verde. Olha só, o chá verde, essa bebida milenar, especialmente, olha, um chá verde livre de metais pesados, livre, é o chá verde orgânico. Então, sempre que possível, opte por chás que não contenham esses metais pesados. E aí nós vamos ter a opção do orgânico, né? Então, olha, conta a história, que o imperador seguia o seu curso lá e numa pausa ou num descanso começaram a cair folhas desse arbusto, e a cair, conta uma história, cair numa água fervente, e essa mistura produziu um cheiro agradável que chamou a atenção desse imperador. E ele bebeu e imediatamente teve uma sensação revigorante. Então nasceu ali, um dos remédios naturais mais potentes do mundo, que hoje salva corações do infarto, do derrame, que é o AVC. Então é uma bebida milenar, olha, desde 2700 e tralalá antes de Cristo, já se conhecia os efeitos do chá verde, curativos, revigorantes, então basta algumas xícaras, E esse imperador é considerado hoje o pai da medicina chinesa. Olha só, inclusive foi escrito por ele o primeiro livro sobre o poder curativo das plantas, conhecido na história, E um desses escritos dele se refere a Camellia sinensis, que é o nome científico do chá verde, a Camellia sinensis. Então, quem está chegando, bom dia, convide as amigas, os amigos, porque olha, esse assunto interessa a todos, É muita informação boa que nós precisamos divulgar. Então, gente, olha, o preparo desse chá verde, pode, por exemplo, existe o chá verde vermelho, amarelo, hoje existem várias, dependendo da forma que ele foi, como foi feita a secagem das folhas, se foi fermentado ou não, Porém, o chá verde é o mais sistematicamente testado pelos pesquisadores em saúde natural. Então, olha que maravilha. E recentemente, cientistas do Japão propuseram avaliar o poder desse chá. E os resultados foram assim estonteantes, Foram 11 anos de acompanhamento de mais de 40 mil pessoas, entre homens, que consumiam cerca de 5 xícaras de chá por dia. Eles apresentaram 12% menos mortes por qualquer causa. Olha que maravilha. Entre as mulheres, a mortalidade por doença cardiovascular foi 31% menos nas pessoas que consumiam o chá verde diariamente, Sem falar que o chá verde, as folhas, contém alta concentração de catequina, que é um poderoso antioxidante benéfico para o nosso corpo, vitamina C, vitamina K, complexo B, minerais como potássio, magnésio, olha, todos eles poderosos para o nosso sistema cardiovascular, E não para por aí, olha, o chá verde tem cafeína, tem um aminoácido chamado L-tianina, que produz energia, mais capacidade de concentração. Então, olha quanta coisa num único chá verde, num único chá. Outro componente importante do chá verde são os polifenóis, que a ciência já comprovou que os polifenóis diminuem a inflamação do nosso organismo, tem efeito antitumoral, então para mulheres, com predisposição, a câncer, como câncer de ovário, câncer de mama, tão comum nos dias de hoje, que nós poderíamos falar numa outra live sobre esse assunto também, como tratar a verdadeira causa, Então, mas olha, o chá verde está aí, disponível, Agora nós vamos falar de uma outra substância, essa que nós mulheres adoramos, presente no chocolate, que é o cacau, Isso mesmo, mas não pode ser qualquer chocolate,
ele vai ter uma ação importante na hipertensão, né? Porque dilata os vasos sanguíneos, as artérias, facilita a circulação, dissolve coágulos, né? Faz seguir um fluxo, né, normal do sangue, no sangue. Tem ação também antioxidante, reduz inflamação, né, impede esse bloqueio das artérias, né? E qual mineral está presente no cacau, né? Por isso que esses dias eu fiz um post do meu cafezinho, que eu gosto de colocar o cacau em pó 100%, né? O cacau em pó, né, especialmente o orgânico. Olha só, aqui na loja nós temos esse cacau maravilhoso e tem todas essas substâncias. Você coloca no seu café, né? E você vai estar enriquecendo, deixando o seu café medicinal, né? Com sabor mais gostoso, específico para aquelas pessoas que às vezes têm aquela necessidade, né, do chocolate, né? Então é uma alternativa eficiente, né? Contra o que? As drogas que nos deixam dependentes para o resto da vida, né? Então o magnésio presente no cacau, né, é maravilhoso. O magnésio é o maestro do nosso corpo, né? Ele é o maestro, e no coração ele tem uma ação também fundamental, né? E um estudo também publicado mostrou, né, que o músculo cardíaco necessita 18 vezes mais de magnésio que os outros órgãos. Por que será, né, que o músculo, o coração depende tanto do magnésio? Nós vamos entender também, né? Então, infelizmente, a maior parte dos médicos que não fazem parte da linha integrativa desconhece, né, o que a ciência já testou, que é o poder desse mineral, né, que é muito mais potente do que os melhores antiarrítmicos, né, e antihipertensivos que estão aí no mercado, né? De acordo com o pesquisador, né, o maior pesquisador, um dos principais estudiosos do magnésio, que é o Dr. Arnoldo Veloso da Costa, que tem um livro, né, sobre o magnésio, né? 80% da população brasileira tem deficiência de magnésio, né, segundo esse autor, né? E aí entra a solução, né, que é o cacau 100% que contém o magnésio, né? Mas como eu disse, não pode ser qualquer chocolate, né? Aquele chocolate que contém leite, açúcar, aí já perde o benefício. É como quando a gente fala os benefícios do vinho. Será que é qualquer vinho? Não, tem que ser aquele vinho especial, vinho seco, né? Não é qualquer vinho que vai ter o benefício que a gente espera, né? E agora, então, falando do chocolate, ele deve ser o quê? Amargo, né? A partir de 75% de cacau, para a gente ter esse benefício, né? Que vai ser menos calórico e vai ter o dobro de magnésio, né? Do que o chocolate ao leite, por exemplo, né? Já, como eu disse, a presença do leite, açúcar, xarope de milho, tudo isso anula os efeitos terapêuticos, né, do alimento, né? Falando nisso, uma ocasião aqui na loja tinha a filha, né, de uma cliente, ela falava assim, a mãe vai lá, a mãe já vai na lojinha dos benefícios, porque tudo aqui tinha um benefício. Às vezes eu falava, isso é bom para isso, aquilo é bom para aquilo. Aí ela falava, a mãe vai lá na lojinha dos benefícios. Mas é importante a gente saber, né, os benefícios que tem os alimentos, né, que o alimento é o nosso medicamento, né? E uma outra forma de a gente consumir o magnésio é por meio da ingestão dos vegetais verdes escuros, né? Então, couve, brócolis, espinafres, carola, né? Tem a presença marcante do magnésio, né? E de todos esses, o mais rico em magnésio, sabe qual é? O espinafre, né? Em cada 100 gramas de espinafre tem 83 gramas de magnésio, olha só, né? E as nozes também contêm magnésio, né? Agora, se nós pensarmos em suplementação, para o coração, o melhor seria o magnésio dimalato, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, ó. O magnésio
Malato, você vai encontrar assim, olha, malato ou dimalato, tá? Porque ele tem ácido málico, né? E ele então acelera a produção de energia, né? Que é essencial para o coração, tá? Mas de uma forma geral, todos os magnésios, né, têm essa ação importante nesse mecanismo para o coração. Inclusive o magnésio frequencial, por exemplo, né? Os frequenciais quânticos são maravilhosos para isso, né? Porque ele vai modular quanto nós precisamos de magnésio no nosso corpo. Você não precisa dosar para saber a deficiência, o seu corpo vai absorver aquilo que ele precisa. Maravilhoso, né? E o magnésio é o coringa. Vocês sabiam que o magnésio é o mineral coringa do nosso corpo? Se nós tivermos uma deficiência, por exemplo, de um outro mineral, o magnésio ele vai lá e corrige essa deficiência. Olha quão importante é o magnésio na nossa vida, né? E uma outra substância, né, também importante é o resveratrol, né, que é um dos antioxidantes mais eficientes, né, do planeta, aliado do coração. O resveratrol, olha, um estudo mostra que faz cair o risco, né, o risco cardíaco em até 37% por conta deste antioxidante, né, que regula também a pressão, melhora a inflamação, reduz o risco de trombose, né, previne doenças cardíacas, derruba as chances de ataques fulminantes, né? Quantas pessoas, né, não tem aí um infarto fulminante, né? Podendo ser até por deficiência, né, dessas substâncias, né? Falando ainda do cacau, ele é riquíssimo também em epicatequina, que é um flavonoide, né? Maravilhoso. Então os cientistas vêm, olha, demonstrando há anos os efeitos positivos de tudo isso no nosso sistema nervoso e cardiovascular, né? Pesquisadores também de uma universidade na Itália, olha, constataram melhoras significativas no desempenho cerebral de idosos que consumiam alimentos contendo esses minerais, né? Então, sem falar que o resveratrol também atua no rejuvenescimento das nossas células, né? Então, análises, né, estudos revelam que comer chocolate contendo, né, essa porcentagem de cacau reduz o risco de doença cardiovascular em até 37%, de derrame em 29%, né? Lembrando que a pressão alta, ela é um sintoma e um dos gatilhos de 6 em cada 10 casos de infarto. Olha só. No Brasil, para ter uma ideia, né, é registrado uma morte a cada 90 segundos. Pensa, gente, uma morte a cada 90 segundos são de causas como essas que nós estamos falando, né? Um outro estudo também mostrou que no arquivo brasileiro, olha, de cardiologia apontou que após 4 meses usando as drogas mais famosas para a pressão arterial, ela só cai 2,5 pontos. Então, olha, aqui nós já vimos que a taurina, esses suplementos, esses, né, nutrientes, têm um efeito muito melhor no controle da nossa pressão do que o medicamento, né? Um outro suplemento importante é o ômega 3, né, que é um óleo essencial para lubrificar as veias e as artérias. O óleo essencial, o ômega 3, o óleo essencial, o ácido graxo essencial, né, que é o ômega 3, ele é proveniente da gordura dos peixes, né? Então as pesquisas também mostram que 70% da população mundial sofre de deficiência desse nutriente, né? E a grande função do ômega 3 é lubrificar os vasos, as artérias, fazer com que eles fiquem mais flexíveis, né? E mais rápido vai chegar o quê? Vai ser o envio do oxigênio para o coração, para o cérebro, né? Aqui, olha, um outro estudo mostrou, né, acompanhou pessoas infartadas, mais de 10 mil pessoas por 3 anos, e comprovou que os pacientes que faziam uso, tomavam cápsulas diárias de ômega 3, diminuíram pela metade o risco de morte súbita.
Olha só, então fazer uso de um bom ômega 3, um ômega livre desses metais como o mercúrio, né, que tem uma alta concentração de EPA e DHA, vai fazer a diferença, né? Por exemplo, a Vital Atma é a que contém a maior concentração de EPA e DHA por cápsula, né? Então, maravilhoso. Ai, obrigada quem tá falando live, maravilhosa. Se eu não conseguir acompanhar tudo que vocês estão falando aqui, gente. Aqui a Josi perguntou, para obter esses benefícios do chá verde tem que ser de uso diário? Olha, a live espero que fique gravada para quem perguntou. Os benefícios do chá verde, o ideal é diário. Claro que nada em excesso, né? Aqui nós estamos falando de várias estratégias, né? Você pode escolher aquelas que mais se identificam com você ou com a pessoa que vai fazer uso e ir intercalando, né? Você pode fazer uso do chá verde por um período, depois adotar uma outra estratégia, né? Ter uma dose segura, né, do chá verde, não tomar após as 5 da tarde para não perder o sono, né? Então, gente, olha só, ainda, né, que nós estamos falando, está envolvido também, olha só, na produção de uma substância chamada óxido nítrico, né, que é responsável pelo relaxamento também dos vasos sanguíneos e controle da pressão arterial. E sabe aonde nós temos também o óxido nítrico? Nas folhas de beterraba, por exemplo. Aqui nós recebemos, né, as cenouras, beterrabas com as folhas. E a maioria das pessoas descartam as folhas e ali está presente óxido nítrico. Olha que maravilha, que nós podíamos fazer uso, né, e enriquecer aí a nossa alimentação com um nutriente tão importante, né? Então, para suplementar o ômega 3, né, procure sempre, como eu disse, um que tenha alta concentração de DHA, né? Porque vai ter esse efeito mais nas artérias, né? Desconfie dos ômegas muito baratos, né? Isso aí a gente nem precisa falar, né? Da qualidade, né? Porque os ômegas, para ter boa qualidade, ele tem que ser importado, né? E um outro nutriente fundamental e importante é a coenzima Q10. Vocês já ouviram falar da coenzima Q10? Essencial também para energia e estímulos elétricos, né, cardíacos. A coenzima Q10 é fundamental para fornecer energia para os músculos, principalmente o coração. Quem faz uso de estatinas para baixar o colesterol, que é um outro assunto também que a gente pode falar numa outra live, precisa fazer uso da coenzima Q10 porque começa a enfraquecer os músculos e o coração é um músculo, né? Então, além de você ter dores musculares, você vai estar enfraquecendo o coração, né? Então, a reposição da coenzima Q10 é emergencial, é fundamental para quem faz uso das estatinas, né? Porque essas drogas acabam com a nossa reserva de coenzima Q10, né? E aqui, por exemplo, você encontra a coenzima Q10 assim, em forma de frequencial quântico, né? Você pode pedir, né, para o seu profissional que te acompanha suplementação de coenzima Q10, tá? E um outro nutriente muito importante é a vitamina C. Olha só, é um poderoso agente anti-inflamatório para o coração. Também, né, um antioxidante essencial para combater os agentes inflamatórios que comprometem, né, a saúde do coração. E aí nós podemos apostar o quê? Nas fontes naturais, né, de vitamina C, como fazer uso do limão diariamente, né, começar o dia tomando água com limão, o kiwi, a acerola, né, riquíssimo em vitamina C. Agora nós vamos falar um pouquinho da hipertensão emocional, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma pergunta em relação ao que nós acabamos de falar, né? A live vai ficar salva, tá? A Suzy perguntou o que, Suzy, em relação ao suco de uva integral? O que você gostaria de saber? Se tem esses mesmos benefícios?
A questão do suco integral, né, ou de qualquer suco, nós devemos sempre pensar na questão da quantidade para a gente receber esse benefício, né? Porque aí nós vamos estar, também tem a questão de ingerir muita frutose, então tem que dosar essa questão, né? Tem que ser tudo em doses, né, que o nosso corpo também não vai ser afetado pela quantidade de frutose, né? Então, gente, vamos falar agora um pouquinho de uma das causas da hipertensão, que é a hipertensão emocional, que, como nós vimos, né, 15% dos hipertensos está ligados a questões do emocional, que é o que a Josi comentou aqui, né, que o marido dela tem a sua pressão elevada durante o dia, durante o trabalho, né, por conta do estresse, né? E se nós então pensarmos na questão do emocional, o que acontece, né? Olha, vamos entender um pouquinho. Na visão emocional deste órgão, né? O coração, ele representa o sentimento de posse e perda, né? Posse e perda. Isso acontece pelo fluxo e refluxo dos batimentos cardíacos, né? Então, o batimento cardíaco traz essa constância do eu tenho, não tenho, eu tenho, não tenho. Olha só. E é aí que caracteriza, né, essa posse e perda nesse fluxo contínuo. Então, os grandes mestres, né, do yoga, por exemplo, dizem que se você inspirar, você está levando vida para dentro, e ao expirar, nós soltamos a vida, né? Soltamos a vida de dentro. Então, por isso, esse sentimento de posse e perda está muito presente no coração, né? Então, quando a pressão está alta, né, é um sinal que indica o quê? Competitividade, competitividade excessiva, pessoas que guardam problemas emocionais mal resolvidos, né? Por exemplo. Então, nesse caso, nós temos que buscar o quê? O relaxamento, né? E compreender que na vida tudo é impermanente, né? Tudo um dia vai acabar, com exceção do nosso espírito, não é mesmo? Esse é eterno. Então, nós precisamos o quê? Contemplar a impermanência, a finitude das coisas, praticando o quê? O desapego, né? Nós conseguimos isso, né? Nós conseguimos equilibrar as nossas funções cardíacas, né? E a nossa vida. E para isso nós temos ferramentas. Nós temos o quê? Os óleos essenciais, né? Que vai atuar nessas questões do nosso emocional. Nós temos a fitoenergética, que para quem não conhece, né, que é um sistema, eu sou terapeuta fitoenergética também, é um sistema natural de cura, onde nós utilizamos a energia das plantas, né, com resultados incríveis no espiritual, no emocional, no mental, e a fitoenergética atua também no físico. É por isso que ela difere um pouquinho dos outros sistemas de florais, né? Então, a pessoa que tem esse tipo de hipertensão, aquela que subiu por conta, né, de uma notícia, de tudo que nós estamos vivenciando nesse momento, ela vai se beneficiar muito dos óleos essenciais, da fitoenergética, e eu vou aqui indicar alguns óleos essenciais que podem te ajudar nesse momento, nessa questão, tá? E a fitoenergética também, que eu recebo aqui diariamente relatos incríveis de melhora, né, de controle da ansiedade, consequentemente diminuindo o estresse, melhorando, olha, as pessoas que têm essa questão de hipertensão, né, emocional. E olha só, bom, aqui a fitoenergética, né, eu preparo assim à distância, muitas vezes fazendo uso da radiestesia. A maioria dos tratamentos que eu faço, eu muitas vezes nem conheço a pessoa, mas a gente consegue acessar tudo que ela está em desequilíbrio, se é no emocional, no mental, no físico ou no espiritual, fazendo uso da radiestesia. E por isso que ela é tão direcionada para cada um recebe a sua fitoenergética, e aí vai melhorar a questão específica dela, por exemplo, se é uma hipertensão emocional, se é uma hipertensão por ansiedade, né? E
É por isso que é tão maravilhosa. E aí, gente, alguns óleos essenciais, né, que vocês podem utilizar nesse caso. Bom, o ylang-ylang, tá, que vai atuar na questão do emocional, né, os óleos essenciais. A lavanda é maravilhosa, o gerânio, o lemongrass, a verbena da Índia, o petigram e a manjerona. Então, olha, aqui eu citei apenas alguns, mas nós temos muito mais opções, né, de óleos essenciais, né, para atuar, que vai atuar no nosso emocional. Então, Jô, muito provavelmente o Cadu vai se beneficiar fazendo uso de uma sinergia, por exemplo, com óleos essenciais, inalando os óleos essenciais, né, que é a forma mais segura que você tem de receber os benefícios, né? Basta inalar os óleos para você ter esses benefícios maravilhosos. E agora, gente, olha que coisa mais linda que talvez seja desconhecido da grande maioria: os neurônios do coração. Quem aí já imaginou um dia que no coração nós tivéssemos neurônios, né? Aqui a Tarciana está perguntando, coloca quantas gotas de lavanda? Bom, aí vai depender de que forma você vai fazer uso. Por exemplo, se é um momento, né, de emergência que você precisa ali ter um controle do seu emocional e você tem em mãos a lavanda francesa, basta você inalar. Se você tiver aqui, inalar, você já vai, imediatamente. O óleo essencial, ele tem uma ligação direta com o nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então a ação é imediata. Você inalou, já chegou o reflexo no sistema límbico e você já começa a se acalmar. A outra opção é pingar num colar aromático. Você pode pingar uma gotinha nas suas mãos, se for a lavanda francesa, né, que não tem risco, né, você não precisa diluir num outro óleo vegetal ou num creme vegetal neutro. A lavanda você tem esse recurso de você poder carregar na sua bolsa e utilizar sempre que você sentir necessidade, tá? Então, olha que coisa mais linda. O coração tem um sistema de regulação independente do cérebro. Olha só, são os neurônios do coração. Olha que coisa mais linda, que é a chave mestra do nosso corpo. O coração é a chave mestra do nosso corpo. E é por isso que o coração é o único órgão que não desenvolve câncer. Olha que lindo, gente, por muito tempo eu tinha essa questão. Por que o coração não tem câncer? Por que no coração não tem câncer? Né? E é por isso, o coração é a nossa chave mestra, né? E ele tem esse sistema independente. Então nós precisamos, especialmente agora, nesse momento em que nós estamos vivenciando de transição planetária, ou como você queira, né, chamar esse momento, né, que todos estamos sentindo, nós precisamos nos conectar com o nosso coração, né? Abrir as portas do nosso coração, né? Nós precisamos nos conectar com a natureza, com a nossa natureza, né? Então, escolher alimentos frescos, alimentos naturais, alimentos orgânicos, fazer uma meditação, né? Participar de um grupo de meditação ou fazer uma meditação guiada, praticar yoga, utilizar os óleos essenciais, a fitoenergética, os suplementos, todos, né? Escolher dentre esses que nós citamos, né? E soltar os problemas, né? Os problemas, eles são solucionados com coragem, com enfrentamento, com ação e não simplesmente com as preocupações, né? A preocupação só vai fazer aumentar a pressão. Então, olha quantas ferramentas nós temos aí para fazer uso no nosso dia a dia, né? Para nos conectarmos. Todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho de despertar da consciência, né, de levar a importância, né, desse despertar
para esse momento estão falando da importância de nós nos conectarmos com o nosso coração, com o nosso cardíaco, né? E isso é maravilhoso, não é mesmo? Fazer uso dessas ferramentas e podermos, porque nós estamos todos conectados, né? E nós fazemos isso através desse mestre que é o nosso coração. Precisamos acordar para esse momento, acordar, despertar. Acordar, olha, é dar cor para esse momento, né? É saber que tudo vai passar, tudo vai ficar melhor, né? Que nós podemos sim utilizar tudo que a natureza nos oferece para esse momento. Então, gente, era esse o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Aqui a Valéria perguntou se para enxaqueca emocional tem alguma essência? Tem sim, viu? Dentro da fitoenergética, como eu disse, a gente sempre atua de forma individualizada. Então, por exemplo, o que desencadeia a enxaqueca numa pessoa não é o mesmo motivo que desencadeia a enxaqueca na outra, mesmo sendo por questões ligadas ao emocional. Então sempre nós teremos uma fitoenergética específica para essa pessoa. Óleo essencial pode te ajudar bastante e outras ferramentas, né? Olha, aqui a Tarciana falou que usa o lavandim, né? Também maravilhoso. Aqui a Rê falou que a fitoenergética é maravilhosa. São muitos relatos, né, com a fitoenergética. Então, gente, olha, não sei se tem alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma pergunta. Se eu não respondi alguém, peço perdão, porque às vezes eu não consegui acompanhar aqui, né, todas as mensagens. Mas vocês podem deixar mensagem para mim aí depois ou no direct, que eu terei maior prazer em responder. Tá bom, gente? Olha, a Josi falou, obrigada, Lu, por compartilhar toda essa sabedoria com tanto carinho. Você é muito iluminada. Você também, Jo. Todos que estamos aqui, todos nós somos iluminados, todos nós somos luz, né? A Rê tá falando que adorou a live. É isso que estou procurando para mim, é isso mesmo. Olha, nós temos cada vez mais, né, que nos conectar com pessoas que falam, né, nessa mesma linguagem, né, que nos vê como um todo, né? E hoje nós temos isso na medicina integrativa, nós temos essas ferramentas maravilhosas. A Andréia tá falando live maravilhosa, a Fá que tá chegando vai assistir depois. Então, gente, olha, devemos saber que somos luz, nós somos luz, todos nós, e o nosso coração, né, essa chave mestra que nós temos, é capaz de operar milagres, não é mesmo? Olha só, saber que existe tudo isso, que o coração tem esses neurônios maravilhosos, né? Então, gente, vamos divulgar notícias boas, não vamos nos conectar com nada que nos traga medo, ansiedade, notícias, né? Assistir televisão, nossa, eu já falei, não assisto televisão, programas há mais de 20 anos, não me conecto com nada disso. Buscar o autoconhecimento, né? Estão pedindo muito agora nesse momento, buscar se conhecer, quem é você, o que você gosta, né? Qual é o seu propósito? O propósito, gente, não é nada, às vezes a gente fica pensando que o propósito é algo milagroso. O que será o meu propósito? Gente, o propósito é aquilo que você faz com amor, com o seu coração, né? Esse é o propósito. Se você é uma excelente dona de casa e faz isso com amor e dedicação, esse é o seu propósito. Se você varre o chão, você faz isso com amor, esse é o seu propósito, né? Eu estou aqui agora de coração aberto, fazendo algo que eu gosto. Eu sinto que esse é o meu propósito, né? Então é isso, você se conectar com aquilo que você veio fazer nessa vida, né? Que é ser feliz em primeiro lugar, ter saúde, prosperidade, esse é o principal, né? Em todas as áreas, estar feliz, e aí você vai poder ajudar o maior número de pessoas a despertar.
né? Esse é o nosso propósito, evoluir a cada dia, despertar a nossa consciência, buscar o autoconhecimento, sair do papel de vítima. Se tem alguém aqui que ainda está no papel de vítima, né? Esse não é o melhor caminho para nós evoluirmos, né? Gente, ficaria aqui falando com vocês, mas, né, vamos lá que nós temos outros compromissos. Vocês também, estou muito feliz com quem pôde participar até agora, ficar até o final. Agradeço ter me ouvido, viu? Beijo, Jandira, beijo a todos, adorei a live. Eu também, gente. E você sabe que eu aprendo muito, né? Quando eu falo, depois às vezes até ouço para ver tudo que eu falei, porque eu também tô falando para mim, viu? Então, gente, um beijo, fica com Deus, amo vocês, gratidão, tá? E até breve. Beijo, gente, tchau!